Olá, meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos unidos e reunidos no nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos irmãos, nesta terça-feira, dia 7 de outubro, é com grande alegria que nos reunimos para partilhar o Evangelho do dia. E hoje, em especial, toda a igreja comemora a bem-aventurada Virgem Maria do Rosário. Esta memória, inicialmente chamada de Festa da Santa Maria da Vitória, foi instituída pelo Papa Pio V em 1571. O Papa São João Paulo II afirmou que o rosário, ainda que caracterizado pela sua fisionomia mariana, no seu âmago é a oração cristológica. Na sobriedade dos seus elementos, concentra a profundidade de toda a mensagem do Evangelho, do qual é quase um compêndio. E hoje nós vamos refletir o Evangelho de Lucas, do capítulo 1, dos versículos de 26 a 38. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou aonde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhes: Não temas, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberá e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerável estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje já é muito conhecido para cada um de nós, mas o que chama a atenção sempre neste Evangelho é a saudação do anjo a Maria, o sim de Maria, a disposição de Maria em dizer sim ao chamado de Deus, e quando o anjo lhe afirma que para Deus nada é impossível. Essas 3 afirmações, para mim, esses 3 momentos do Evangelho, chamam muito a atenção. São momentos muito fortes. Por quê? O começo, a saudação, ela dá início à oração que nós rezamos no Santo Terço. A oração da Ave Maria, da qual nós clamamos, pedimos para que Maria rogue por nós. Esta oração ela é iniciada pela saudação do anjo. É a mesma parte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. A segunda parte, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, é a saudação de Isabel, parenta de Maria, aquela a qual, após Maria dizer sim ao chamado de Deus para a vida dela, após ela dizer: Eis-me aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade, de parar praticamente toda a sua vida para viver os propósitos de Deus, os sonhos de Deus, aquilo que Deus quis para a vida dela, ela foi ao encontro da sua prima Isabel. E ao chegar lá, para ver aquele milagre que tinha acontecido, aquele que
Para Deus nada é impossível e gerou uma vida naquela que era considerada estéril. Ao chegar naquela casa, Maria recebe esta saudação de Isabel, que dá sequência à oração da Ave Maria, para que a gente lembre realmente dessa frase do anjo, que após o anúncio, ele afirmou: para Deus nada é impossível. E se Maria encontrou graça diante de Deus e ouviu da própria boca do anjo que para Deus nada é impossível, quando nós rezamos a oração da Ave Maria com fé, com muita fé, vai acontecer aquilo que antes o Papa ele conhecia e reconhecia a festa, né? Maria da Vitória, ou seja, vai acontecer a vitória na nossa vida. Maria é aquela que intercede pelas vitórias que nós buscamos, pelas conquistas que nós clamamos, pelas curas que nós pedimos para Deus. Maria é aquela que olha pelos filhos dela, que somos eu e você, somos todos nós, né? Jesus nos deu Maria como mãe lá na cruz, para que a gente lembre que é aquela que gerou ele, que ensinou ele a caminhar, a andar, a falar, que caminhou com ele durante toda a sua vida, também ali, na hora da sua morte, estava presente. E ele nos deu ela como mãe para que a gente lembre disso, que assim como ela caminhou com Jesus até o último momento, ela também caminhará conosco em todos os momentos da nossa vida, alegres, tristes, de dificuldade, em todos os momentos. Por isso que a segunda parte da Ave Maria, quando nós falamos Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ou seja, nós estamos clamando: olha por mim, eu que sou pecadora, mas também sou sua filha. Eu que errei, mas também estou buscando tentar acertar, tentar recomeçar. Olha por mim, mãe, agora, que é este momento de dor, este momento de necessidade, este momento que eu estou te clamando, mas também na hora da minha morte, ou seja, em todos os momentos, até o último suspiro. Olha por mim, caminha comigo, caminha ao meu lado. E quando a gente reza, então, esta oração com fé, nós reafirmamos aquilo que Maria escutou do anjo. Para Deus nada é impossível. E pela intercessão da mãe, o filho atende o clamor dos pecadores, porque ele veio ao mundo para salvar a mim e a você, para carregar as nossas dores sobre ele, os nossos pecados sobre ele, aliviar o nosso fardo, para que a gente consiga um dia também estar na vida eterna. Se a gente pegar hoje a primeira leitura do Atos dos Apóstolos, ele vai dizer para nós neste livro que Maria estava o tempo todo com os apóstolos e eles perseveravam na oração junto com Maria. Meus queridos irmãos e irmãs, a vida não é fácil. A vida não é um mar de rosas, mas com Maria, perseverantes na oração, clamando a misericórdia do Pai e rogando pela intercessão da Mãe, nós conseguimos caminhar, nós conseguimos chegar mais longe, um passo de cada vez, buscando sempre a santidade, buscando sempre estar mais próximos de Deus. Não tenha vergonha, não tenha medo de professar a sua fé, de professar aquilo que você crê, de professar aquilo que você acredita. Não tenha medo, não tenha vergonha. Reze, proclame a oração da Ave Maria com fé. Reze o rosário. Se não der para rezar o rosário, reze o terço. Busque estar sempre na presença de Deus, pela intercessão da Virgem Maria. E digo mais, cada vez que a gente reza uma Ave Maria, a gente oferta uma rosa no jardim de Nossa Senhora. Nós ofertamos uma rosa para aquela que intercede por nós, em sinal do nosso amor e também da nossa fidelidade, da nossa fé. Nós que viemos de domingo, né, do último evangelho que nós vivemos na missa, os discípulos que pediam: aumentai a minha fé, né? E aí Jesus vai falar para mim e para você: se você tiver uma fé desse tamanhozinho assim, ó, do tamanho do grão de mostarda, você fará grandes coisas. Meus queridos irmãos e irmãs, repito para você porque é muito forte: para Deus nada é impossível. Basta a gente acreditar, basta a gente ter fé, orar com fé, perseverantes seguirmos na oração, juntos com Maria,
que ora por cada um de nós também. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma semana abençoada a cada um de vocês na presença daquela que intercede por nós. Que Maria, Santa Mãe de Deus e Nossa Mãe, Nossa Senhora do Rosário, interceda sempre por nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nós estamos e continuaremos unidos e reunidos. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.